Começou? Peraí, começa de novo aí. Ah. Minha arte, minha vida, nosso 28º episódio, começando agora. Eu convido você a dar um mergulho em águas profundas no mundo aí, nas histórias aí do Mano Sam. Você que é fã aí do Mano Sam, vem com nós, que hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os dias atuais, né? Esses últimos dias, esses últimos meses, semanas. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como tá sendo. Mas essa é a nossa música de entrada, ó. Arte é paciência e experiências. Experimentação. Eu me repito até a perfeição, me refaço, torno o óbvio em inusitado. Sou parte de um tudo que me move e um fluido que me comove. Eu grito ao mundo no direito de estar além de mim. Mano, essa música, né? Tem o Diego. Hoje ele é o meu superintendente, né? Aí esses dias atrás, cara, ele me chamou, a gente teve uma reunião e tal, e papo vai, papo vem, e ele me chamou, ele falou assim, mano, você não me chama pra tocar no seu disco, porque eu acabei comentando, tava gravando um disco, né? Tava falando sobre inteligência artificial e tal, e aí eu acabei falando, né, que eu fui marcado muito aí no evento, aquele evento que eu falei no episódio anterior, que eu trombei o D2 e tal. É, então, a gente tava ali, né, no Moisés. Não sei nem se eu falei aqui, eu acho que eu devo ter falado, não me lembro bem. Mas eu fui impactado pelo CEO do Moisés, né, que é o fundador lá do Moisés e tal. Eu falei, mano, da hora. O D2 estava do meu lado assistindo, eu falei, mano, esse bagulho deve ser importante, né, cara? E aí, tal, eu comecei a contar, né, que depois dali eu resolvi mexer com a inteligência artificial, porque o negócio tava me dando medo, né, meu? O bagulho, entrega o bagulho vomitado ali, né? Pronto, pronto pro consumo. Vomitado e pronto pro consumo. Essa é dureza, né? Não, eu falo isso porque você coloca uma ideia ali, um tema, o bagulho te. Tó, devolve duas versões ainda. Aí eu falei, não, mano, a vida inteira compondo, a vida inteira escrevendo, criando, tirando de dentro da gente, extraindo o nosso melhor e de repente uma inteligência vem e vlap, né? Te dá uma rasteira, você fala, nossa, saí sem chão, na verdade, ao mesmo tempo que eu saí impactado, falei, não, preciso entender melhor. Porque tinha uns produtores lá também que que tava usando e, mano, ele falou, mano, eu tô usando como ferramenta de trabalho. Eu falei, mano, esses caras. Aí teve um artista também que fez uma fala legal também. Eu falei, é isso, cara, eu vou me permitir um pouquinho mais aí e tal, fiz os planos. E, meu, realmente me abriu horizontes aí, me reacendeu, porque eu tinha estacionado, porque é tudo muito caro nesse rolê, né, de música e pá. Tudo é muito caro. E aí eu nunca consegui investir a grana suficiente para isso. E acabou ficando ali no submundo, né, no ambiente independente, né, do músico independente, faça você mesmo. Tava com esse espírito, né, faça você mesmo. E a vida inteira eu carreguei desse jeito. Aí, cara, nesse papo aí, ele falou, mano, mas você não me chama pra gravar o seu disco? Mano, aí eu falei, não, eu tenho uma música. Aí eu pensei de oferecer essa música pra ele. Isso já faz 2 semanas, ó, tô perdendo o time já, tá vendo? Já faz 2 semanas que teve esse papo. E ele falou, aí no final, eu falei, mano, vou mandar a música pra você. Tem uma música que tem tudo a ver, porque ele mexe com arte, né? Ele tá na hierarquia das fábricas lá. Então, só que é o seguinte, o cara é um puta de um nome, né? Porque ele é produtor ali do Ed Rock, do Racionais. Então, o cara, até comentei, né? Falei, mano, sou seu fã. Primeira coisa que eu falei, porque, meu, você imagina, ele senta lá numa mesa dessa, fazer uma reunião com o Ed Rock, cara,
E o Ed Rock escuta ele. O Ed Rock carrega o peso do mundo nas costas, né, cara? O peso de ser uma lenda viva ali, né? Né, de representar uma cena intensa, né? Não deve ser fácil também pra ser o Ed Rock, né, cara? E aí, o cara é um dos mental coach dele, né? Tá ali articulando várias coisas da carreira dele. Por muitos anos isso, viu, velho? Eu conheço ele pelo menos há uns 4 anos. E ele já trampava, né? Com o Ed Rock já. E aí ele me apresentou o Ed Rock e troquei uma ideia com ele. Foi uma ideia, não foi nada muito intenso. Foi só né, um- uma conversa assim, né? Uma conversa de apresentação, né? Mas na situação eu tava muito espiritualizado e sensível, né, cara? E aí a gente tava tendo um evento e o artista principal era o Ed Rock naquela situação. Eu tava muito sensível por N motivos, né? E, e eu fiz a fala de abertura do show, né? Do Ed Rock, cara. E no meio do show, eu combinei com ele, né? Com o Diego, combinar com o Ed Rock, né? Falamos, ó, no meio do show a gente vai parar o show e a gente vai fazer uma fala, vai chamar os responsáveis ali pelo evento, né? Pela aquela situação que a gente tava vivendo, que eu não vou entrar em detalhes. E a gente vai fazer um agradecimento público. Cara, mas foi tão intenso, velho. Nossa. Eu não eu tenho esses arquivos num celular que deve ter queimado a placa, você acredita, cara? Eu tinha filmado tudo isso daí. Eu não sei se eu tenho ainda, mas essa da minha fala eu não tenho. Mas eu filmei ali alguma coisa do momento do Ed Rock. Aí ele trouxe o Sombra, o Lino Cruz, Sombra do. Ah, esqueci o nome do coletivo dele lá. O Lino Cruz. Nossa, trouxe uma galera com ele. E foi bem legal, velho. Foi bem massa. E aí, velho, ele falou, mano, e eu? Você não vai colocar no seu projeto? Você acha, velho? Tá vendo? Tem hora que bate a chance na porta da gente assim, mano. A porta tá escancarada e a gente não abraça, né, cara? Olha, eu tô aqui com a música aqui, cantando feliz aqui. Cadê de mandar pro cara, mano? Pra pelo menos o cara ouvir e falar se cabe a guita dele, que ele é, né, arranjador, né, produtor. E aí? Não mandei, cara. Tô perdendo o time. Ele falou, mas você tem meu telefone? Eu falei, não, mas eu pego aqui com o coordenador aqui, te mando. Cadê? Não mandei? É foda, né, meu? E aí o que acontece? A gente corre, a vida é aquela loucura, deixa ser atropelado, né, meu? As prioridades. Entra aqui, sai aqui, cara. Vai que o cara, né, entra ali na música, né, de uma maneira, depois entra no projeto em todo, faz uma articulação, vai saber, né? É, eu até comentei com ele, cara. Eu até comentei com ele, eu não sei se eu já comentei aqui no podcast. Na época que eu morava lá no Japão, eu trampava, né? Trampei em fábrica um tempo e tal. E depois eu acabei machucando, né? Que eu comecei a trabalhar muito mais horas do que meu corpo sustentava, aguentava. E aí eu machuquei, o trabalho era bem intenso, aí os caras me colocou num trabalho que chama Kensa. Kensa é só você ficar vendo as coisas passarem ali, né? Tipo, checar. Eu tinha que checar se tava tudo grampeado, a mó trampo, grampear banco de carro, era o do CRV. Tem até aqui no Brasil o CRV. E aí a gente fazia 2.800 carros por dia lá nessa fábrica. Tinha a linha japonesa e a linha americana, né? Que a americana é o volante lá do. Igual aqui. E no Japão é o inverso, né? Então mudava a configuração de montagem.
E aí eu não aguentei nem ficar olhando o banco, cara, ver se tava grampeado, você acredita? Tão ruim que eu fiquei, tava doendo as minhas costas. E hoje eu tô aqui, meu, tô conseguindo nem me mexer direito. Porque ontem é, teve o jogo de reencontro, né, meu, do time campeão. E a gente foi o campeão da Copa dos Museus 2025, né? E agora 2026 começa em outubro o campeonato de novo, né? E a gente tá em busca do bicampeonato. Então, teve um encontro lá do time, né? Time campeão. E aí, é, a gente tinha que formar um time dentro da corporação, um time pra jogar contra o time campeão, né? E aí eu cheguei lá e eu, mano, já sou tudo travado por causa de outras situações, né? Dessa época da fábrica aí. Aí vai eu jogar bola, cara. Aí tentei dar uns chutes, já começou a dar distensão na coxa. Falei, eita, vou pro gol, vou pro gol. Aí fui pro gol, dei aquela paredão, paredão, segurando tudo, né? Os caras meteram o pé com força. Plá, plá, não passou uma no treino, cara. Aí começou valendo o jogo, rapaz do céu. Aí eu falei, mano, que não vai passar nada, né? Pensando na minha mente, né? Rapaz, no jogo era chutar e fazer gol, cara. Pelo amor de Deus, comecei a frangar tudo, velho. Tentava sair com a bola, me enrolava. Aff, mano, foi terrível. Eu falava pros caras, tira eu daqui pro substituto, pra afundar o time. Os caras, não, tá jogando bem. Falei, nossa senhora, aí foi, cara. No primeiro tempo eu levei 5 gols, velho. Aí no segundo tempo deu um jeito de não voltar. E fiquei, eu comecei a filmar, né? E aí eu fiz um bastidores do jogo, né? O segundo tempo inteiro eu gravei a galera jogando, tirando uma brincadeira, né? Comemorando, né? Ficou mó legal o vídeo. Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês aí. Mas é legal que a gente tá toda a instituição lá no time. Mó massa, mó network legal. Depois rolou um churrasquinho. E a gente ficamos lá conversando, né, sobre o jogo, sobre as coisas, sobre a conquista do título, né, meu? Porque a gente ganhou de todas as, da, né, ganhamos da APA, ganhamos da Catavento, ganhamos do Museu do Futebol, que tem um puta timão. Mano, são 15 OS da cultura a gente ganhou. Então, mas hoje eu tô acabado, cara, mesmo jogando no gol lá. Mas foi legal, eu defendi umas coisas. Fiz mesmo no gol, né, meu? Aí quando aquele raciocínio rápido, você pega a bola e já joga lá pro cara fazer o gol, né, meu? O cara tá livre lá, o time tá ainda meio perdido. Já pegava a bola e tipo, lancei, já consegui servir lá pro cara, né? Armar, né? E os caras faziam gol lá. Acabou 7-6 o jogo. Eu tomei 5, mas o goleiro que é oficial também tomou 5, né? Porque acabou 5-5 o primeiro tempo. Mas foi uma massa, cara. Depois nós trocamos ideia. Então, uma hora de fusão ali, né? Da gente trocar ideia de futebol, de comemoração, mas também falar do nosso cotidiano, né? Trocar ideia, ver coisas que dá pra ser implementada. Foi muito bom, cara, o network que rolou lá. E aí, mano, aí o Diego tinha apresentado o Ed Rock pra mim, né? Nessa situação aí. E aí eu falei, mano, lá no Japão, quando eu morava lá, eh, eu tinha machucado e tal. E aí eu arrumei um trampo em Tóquio, né? Comecei a trampar, vi num anúncio num jornal, precisava de vendedor, né, cara? Aí eu não conseguia andar, mano. Ficava só sentado. Minha casa era 2 andar, e aí em cima era o quarto, e embaixo era a cozinha e o banheiro. Em cima não tinha banheiro. Era um sobradinho, né? Aí eu falei, mano, eu não conseguia subir as escadas, pá. E eu até subia, mas depois eu não conseguia descer, velho. Pra ir no banheiro, sabe? Não dava, era um sacrifício a escada pra mim. Tava muito inflamado. E naquela situação, minha mina começou a levar eu uns acupunturistas japonês, né, cara? Levou eu num quiropraxista primeiro. Nossa, mano, acabou comigo, velho. Detonou eu, ficou pior. O cara começou a me torcer, mano. Japinha. Me torceu, mano. Não adiantou nada. Fiquei ruim. Eu já tinha saído do trampo. Sorte que eu tinha guardado bastante dinheiro, cara. Acho que eu tinha guardado uns 10 mil dólares, pelo menos. E deu pra segurar um tempo, né?
E eu comecei a gastar esse dinheiro, né, cara? E aí ela levou num cara que fazia uma acupuntura com bambu, mano. Um japa. Aquelas casas bem antigas, tipo de samurai assim. E aí ele me deitou numa cama assim, velho, feita de parecia um macramê, né? Era tudo trançado à mão aquela cama dele assim, estilo rede. Aí o cara veio com o bambuzinho, um tiozinho também, japonês, não entendia nada que ele falava, porque na época eu tava mais ou menos 1 ano que eu tinha chegado no Japão, né? Eu só sei que ele chegava com o bambuzinho e nas minhas costas. Ai, mano, bagulho inflamado. Vixe, fiquei mal, velho. Tô lembrando isso porque eu fui jogar bola, tô tudo dolorido, por isso tô lembrando disso aí, cara. Eu só sei que depois não dava certo, cara. Aí eu fui em um aí, cara, que ele também, ele colocou umas agulhinhas em mim, doeu pra caramba, na hora que ele colocava agulhinha, ele falou, não, fica tranquilo. Aí ele ligou um eletrodo assim nas agulhinhas, e ele tinha um botão que ele apertava que dava choque, cara, na, na- nos pontos, meu. Piorou mais ainda. Aí eu falei pra minha mina, eu falei, mano, chega. E aí eu falei, meu, deixa eu ir em casa, vou tomando uns anti-inflamatórios aqui. E aí eu fui tomando anti-inflamatório, aí eu olhei no jornal, tava precisando de vendedor. E aqui antes eu era vendedor, né, velho? No Brasil eu era vendedor quando eu era moleque, né? Vendedor de porta em porta ainda. Eu era vendedor de filtro de água. Fiquei muito tempo, opa. Fiquei muito tempo como vendedor de filtro de água. Aí, e era um bom vendedor. Eu falei, vou ser vendedor, né, cara? Aí eu liguei lá, falei, como que faz aí pra mim fazer uma entrevista? Aí o cara falou, vem pra cá amanhã. Eu falei, que? Eu não conseguia nem andar, velho. Amanhã você consegue estar aqui às 9 horas? E eu morava na região de Saitama, o estado de Saitama. E aí era lá em Tóquio. Na verdade, nem era em Tóquio, era em Sengenchou e Yokohama. Então eu tinha que atravessar Tóquio inteiro tipo em Yokohama, que é um outro estado que é meio que junto com Tóquio, porque é uma cidade super desenvolvida, né? Aqueles, aquelas pontes gigantes que dá aqueles nó assim, ó, é lá entre Tóquio e Yokohama, uma loucura, uns entroncamento aéreo, assim, cheio de ponte, assim, passa carro por cima, carro por baixo e volta e vem pra cá e ainda passa trem, nossa, uma loucura. E aí eu falei, vou, meu, vou lá. E fui, cara, arrastando. Peguei vários trem, pá, cheguei lá. Cheguei no horário, hein, meu, saí 5 da manhã lá. Deu tempo de chegar. Porque os trem vai a 160 por hora, que é o Futsu Densha Kaisoku, né? Eu pego o Kaisoku ele é rápido. Ele não é igual um Shinkansen que vai 300 por hora, mas ele vai a 180. E só para na estação principal. Então, eu cheguei até na principal lá, que eu acho que era lá em Tóquio, não lembro qual que era, eu acho que era Harajuku. Aí eu parei em Harajuku, eu peguei outra linha que vai lá pra Yokohama, né? E a Sengenchou é a última estação de Yokohama, vai vendo. Aí eu parei e ainda ficava longe ainda pra chegar no lugar. Mesmo assim eu fui arrastando, cheguei lá pra entrevista. Eu lembro até hoje, era o Glauco na época. Não sei nem se o Glauco tá lá. Se o Glauco tiver e tiver me ouvindo, um abraço pra você, Glauco. E o Glauco, um cara refinado, assim, casado com japonesa, né? Um cara inteligente, né? Esclarecido. E aí, né, batemos um papão, cara. E ele é escritor. Ele é escritor, ele tinha lançado um livro aqui no Brasil e tinha lançado um livro lá no Japão. E aí eu falando, ele, né, batemos um papo, ele abriu a vida dele pra mim, e quando a pessoa abre a vida, você acaba abrindo a sua também, né, meu? Mas é inteligência emocional isso aí. Aí eu comecei a abrir minha vida, né, meu? Contei que eu tava ruim das pernas e tal, que o meu sonho era ter uma banda lá no Japão, que eu tinha realizado esse sonho, mas eu machuquei, agora não tô nem conseguindo mais participar dos ensaios e tal, e não consigo mais trabalhar, e não tem mais razão, meu dinheiro já tá acabando, o dinheiro que eu tinha guardado já tava acabando, que eu precisava arrumar um emprego e algo que eu não precisasse fazer força. E eles tinham esse emprego pra mim lá. A princípio era pra mim ficar num call center, né? Ficar atendendo demandas da empresa, de brasileiros que precisava de alguém que falasse português e resolvesse os problemas dele, né? Fizesse configuração online de provedor, de internet, coisa e tal. Porque lá, você imagina, a pessoa compra um. Na época, você. Ela tá começando esse negócio de internet ainda.
Não tinha ainda, era telefone, você tinha que ter um telefone. E aí você vai ligar lá na telefônica, por exemplo, e pedir uma linha. Você não sabe falar, cara. Você não sabe nem falar seu nome. Oi, tudo bem? A pessoa falando japonês, você não sabe falar endereço, não sabe falar nada. Então eles iam na nossa empresa e a gente pegava os documentos dele, tirava as cópias necessárias, pegava a assinatura dele, uma procuração, pegava o endereço onde que tinha que instalar o telefone, tudo que precisava. E aí a gente tinha um departamento dentro da empresa que fazia essa ponte de solicitar lá dentro da companhia que chamava NTT na época, não sei se ainda é a mesma, e pedia e chegava lá na casa dele, lá, né? O japonês lá, vou instalar o telefone. E aí depois veio a internet, pá, e aí tinha que instalar o modem vinha pelo correio, só que o cara não instalava, então a pessoa não sabia nem ler onde que era a senha, nem nada. Então a gente ficava dando esse suporte por telefone. E foi aí que eu fui me recuperando, cara. Fiquei mais de ano fazendo esse trabalho, ficar só sentado o dia inteiro e atendendo a galera, ajudando, né? E dando assistência aí pra galera brasileira que tava lá precisando, né, velho? De pôr uma internet, pôr um telefone em casa. E aí, o Glauco, nesse papo comigo, né? Ele falou, mano, eu sou escritor, só que é o seguinte, a empresa, eu tenho interesse em você fazer parte do nosso quadro funcionário, né, e pá. Só que é o seguinte, tudo isso que você falou pra mim, isso da sua arte, dos seus motivos, você vai ter que abrir mão. Falou bem assim, você vai ter que abrir mão. Porque aqui a gente tá representando a sociedade aqui, né, uma coisa séria, a gente não pode ter algo paralelo que não seja a empresa. Então você tá aqui, você vai ter que vestir a camisa da empresa. Então, mesmo fora daqui, você representa a empresa do mesmo jeito. Então você não pode estar se manifestando artisticamente. Eu sou escritor, mostrou até o livro pra mim, ó. Eu não vendo meu livro aqui, eu não falo meu livro. Aqui no Japão, eu dei um stop pra isso. Tô vivendo esse universo que eu tô vivendo aqui. Se você tiver topado, eu te abraço aqui, eu te aceito aqui, né? E lá, pra você entrar, você tem que ser filho de alguém, cara. Você tem que ser filho de alguém, você tem que ter um pai, né? E aí ele falou assim: ó, eu te abraço aqui, mas primeiro você vai ter que fazer uma prova. Eu falei, ixi, Maria, eu todo travado, cara. Ele falou: você vai ter que ir numa loja nossa e passar um dia lá com ele. E aí ele foi e me mandou pra uma loja. Chegou lá, tava o Luiz. Luiz, aquele abraço também me ensinou muito, um japa. Ele nem era muito japonês, é filho de japonês, mas cara de brasileiro. Aí ele me deu, acho que 30 cartão de telefone pra ligar pro Brasil. Ele falou assim, ó, vende aí na frente da loja aí pra quem estiver passando. E lá era um supermercado brasileiro. E aí no final de semana o pessoal vai lá, tinha restaurante com feijoada, com as coisas, né? Porque lá no Japão não existe isso aí, só no restaurante brasileiro. E lá também tem um mercado que você compra farinha, você compra feijão, porque não tem feijão lá, feijão carioca. Você compra as coisas daqui, né? Caldo Mage, Sazon, as coisas nossas aqui, tempero, paçoquinha. E aí é isso, cara. Aí a gente ele pegou e me deu na minha mão, cara. E eu mesmo mancando ali, ó, arrastando. Eu chegava nos caras, consegui vender tudo, cara. Em menos de 2 horas eu vendi tudo. Ele falou, mano, o que você tá falando pra esses caras aí? Falei, nem sei, meu, tô oferecendo lá. Eu tenho esse dom de vender, né, cara? E aí ele falou, mano, da hora, mano. Tem gente que passa o dia inteiro aqui e devolve metade. Não vende, não consegue vender. Aí ele falou, beleza, por mim você tá junto aí, cara. Aí vê lá com o Glauco, sua situação física aí, que eu falei pra ele, eu tô com uma situação aí, né? Acabei de chegar aí de uma. Tá travado e pá. Ô, eu tava tão travado que eu não conseguia nem escovar dente, cara. Pra você ter ideia, agachar assim, ó, pra pegar água. Não dava, tem que ser no copinho, assim. Tava feia a coisa. Aí, hoje eu tomei remédio, cara. Por isso que eu tô. Ai, mas tá complicado. Fui jogar bola e fiquei desse jeito. Tô dolorido. Mas tamo aí. É, E aí, por fim, ele me adotou lá, né, pá. E eu passei uma temporada. Eu fiquei 6 anos trabalhando nessa empresa. Aí,
né, fui melhorando, né, eu comecei a andar normal, depois ele me colocou para gerenciar algumas lojas, e depois eu fiquei de instrutor, e foi o que me fez conhecer o Japão inteiro, porque como eu era instrutor de venda para iniciante de abordagem, então depois eu tinha ido para Nagoya, tava morando lá, outro dia eu explico melhor essa história aí, senão vai perder o fluxo do Ed Rock e da conclusão que eu queria trazer. E aí eu rodei o Japão inteiro, porque no final de semana eu pegava os trainee, né, que é as pessoas que estão entrando na empresa, e levava eles para os vilarejos, no meio das montanhas lá, onde que, meu, tinha lá uma empresa que tinha lá acima de 100 brasileiros, a gente já ia. Aí eu ligava pra pessoa lá, né, para as lojinhas, procurava as lojinhas, algum lugar, pra gente se estabelecer um ponto, né. Então a gente procurava um barzinho, uma lanchonete, alguma coisa que era de brasileiro lá, né, pra gente montar, né. Aí eu chegava com a van, uma van com às vezes eu levava 12 cara na van, e aí, montava lá, levava a xerocadora, né, era portátil, a bateria, xerocadora a bateria, pra você ter ideia. E levar umas coisas também, computador que com Windows em português, Windows para vender, né, um monte de coisa. E a gente montava a nossa base lá, e ali a gente tirava os pedidos de internet pra galera, de telefone, trocava o provedor pro provedor nosso, e também pegava a demanda de passagem aérea, depois a pessoa tava falando, ah, vou embora, não quero não, porque eu vou embora, ah, você já cotou passagem? Não, então a gente também fazia passagem, já pegava o contato do cara, né, as premissas ali, primeiro contato, e depois ia levando ele via telefone, né, fazendo reserva, vendo as vagas, porque na hora não dava pra fazer, ia complexo. E aí a gente ia fazendo esses trampos aí, cara. E aí eu conheci o Japão inteiro, que chegava na sexta-feira eu caía no mundo. Eu tava em Nagoya, pegava e ia pra Kyoto, né? Ia pra Osaka, ia pra Shizuoka, ia pra várias províncias lá, onde tiver brasileiro. E tudo pago, tudo por conta da empresa, hotel, mano, foi muito louco. Então eu conheci mesmo o Japão na íntegra. Olha, e detalhe, não tinha GPS, mano. Tinha que ir no mapa, mano. Eu conseguia ler o mapa, pra você ter ideia. Ia no mapa, eu que ia dirigindo, porque eu tinha carta. E lá não é todo mundo consegue tirar carta, né? Eu tinha carta, eu levava a galera. Mó louco. Então eu tenho um conhecimento lá, assim, de território bem interessante, assim. Porque tem muita gente que vai lá para trabalhar e trabalha na fábrica e fica ali condicionado àquela situação ali, né? Então não tem uma convivência, uma vivência, uma experiência além, né, dos horários de trabalho, o convívio ali, né, o mercado ali perto da casa dele e tal. Então ele fica ali, às vezes fica por anos. Tem pessoa que troca bastante de emprego, mas fica meio que condicionado aos horários ali, a viver naquela região. Eu já não, cara. Eu fiquei lá 9 anos, eu mudei, eu morei pelo menos em uns 12 endereços lá. Então, às vezes, num ano, mudava 2, 3 vezes. Porque a empresa, antes de eu fixar lá em Nagoya, que lá em Nagoya eu acho que foi o tempo que eu fiquei mais, fiquei 4 anos lá direto. Eles faziam isso comigo, oh, vai para tal lugar, vai lá em tal loja, vai lá em tal loja. A gente tinha que gerenciar a loja, porque às vezes a pessoa tava lá, ele tinha que ir embora pro Brasil, não tinha ninguém para ficar lá. E a gente, na época, a gente tinha 65 lojas, então era muita loja. Então ele vai lá, gerencia a loja lá, chegava lá, eu tinha que bater patrimônio, número por número, checar tudo que tava lá. Se tivesse faltando, eu reportava lá para a empresa, falava, ó, tá faltando um computador aqui, tá faltando um mouse, tá faltando isso, tá faltando aqui, porque era uma loja também que vendia periféricos em geral, câmera fotográfica, tudo em português, Dutch Free fala, né? E aí era mó BO, porque se sumisse qualquer coisa, você tinha que pagar do bolso, entendeu? Então era um problema se assumir uma loja, né, meu? Então tinha que checar tudo, mano. E às vezes o cara escondia o ouro, né, meu? Aí depois que você tava lá dentro, você descobria as coisas erradas. Porra, era mó trampo. Então, é, foi muito intenso a minha estada lá. E aí, quando eu resolvi mexer com a música, como eu tinha essa condição de não me manifestar artisticamente, aí eu resolvi, eu já estava em Nagoya, né? Já estava com uma vida noturna bem legal, porque, meu, Nagoya é muito louco, mano.
É tipo assim, a segunda maior cidade, né, do Japão. Tem Tóquio e Yokohama é junto, então não dá pra mensurar, mas Nagoya é muito grande. E Nagoya era o lugar de ponto de encontro dos brasileiros que moravam ali no na metropolitana de Nagoya, né. É tipo assim, ó, Tóquio é São Paulo, Nagoya é Rio de Janeiro, olhando assim, aqui no Brasil, né. Depois Osaka é Curitiba, não, Belo Horizonte, que é grande também, entendeu, uma ideia assim. Então era grande mesmo, tipo Rio de Janeiro, o negócio, mano, várias coisas. Aí eu já estava habituado, curtindo as night lá, ganhando bem pra caramba, gastava tudo. Chegar no final do mês eu não tinha um centavo mais no bolso, gastava tudo, mano. Era muito louco, a minha vida era muito intensa lá e frenética. Era novo, né? Eu não me arrependo também. Aí, velho, eu chego uma época que eu estava vendo a galera fazendo som na rua, sabe, vivendo, porque meus finais de semana eu estava trampando, não estava vivendo, eu vivia à noite. Na hora que eu chegava das viagens, aí, né, ia para o bar, rachava o pau, minha folga era na segunda-feira, então domingão, nossa, não tinha fim. Na hora que eu chegava das viagens, né, juntava aqueles 5, 6 caras, ainda tinha um alojamento, às vezes era 9 cara que vinha treinar. E daí tinha um alojamento que ficava bem no fluxo lá, onde que tem as baladas, a galera da gringa, tudo ia lá. Então, mano, era né, já vinha no plano mesmo de já ir pro rebento. Então, né, virava à noite no domingo, segunda, lá ninguém trampava na segunda. E instalava o chicote, porque o consulado não abria na segunda, eu acho. Nem lembro por que que não trampava na segunda, eu sei que não trabalhava. E aí foi isso, cara. E aí chegou uma hora que eu, mano, eu falei, nossa, e eu sempre compunha letra, mano. Pá, pá, nunca parei de compor, compor, compor. Aí chegou uma hora eu falei, meu, agora eu preciso fazer meu som. Aí eu cheguei pra minha mina e falei, meu, eu vou fazer minha música e vambora, Brasil. Já tá com uma grana guardada. Por mais que eu gastava, eu ganhava muito, né, meu? Aí eu tinha uma grana guardada. E era bastante, cara. Dava até pra comprar uma casa aqui na época. E aí eu falei, vambora. E ela tava com 3 franquias do Fisk, porque ela é professora, ela dava aula numa escola. Aí um professor falou assim, meu. E ela fez amizade com uma mina que ela era franqueada do Fisk. E ela apresentou o David Urbina, que é um venezuelano, que ele era CEO de uma faculdade via internet. Na época ninguém sabia, mano. Isso aí, ó. Eu tô há 15 anos aqui. Isso aí já tava acontecendo, né? Então faz pelo menos 20 e poucos anos daí. Então eu nunca tinha ouvido falar de faculdade via internet. E eles criaram essa faculdade porque assim, os brasileiros que estavam lá não estavam fazendo faculdade. Então eles tinham que fazer faculdade. Então a faculdade via internet. Eu falei, mano, eu duvidei disso, cara. E ela entrou com ele, conheceu ele por intermédio dessa amiga nossa, que ela começou a trabalhar, dando aula. Daí a Laura, né? A Laura apresentou pro David. E o David fez uma amizade com a minha esposa e tal, e falou: Meu, você é formada, de mestrada, meu, vem trabalhar comigo. Já colocou ela de tutora da faculdade. Então ela ficava fazendo a tutora, porque uma vez por mês vinha os alunos, estavam fazendo estudando internet, pela internet fazia a prova lá, e ela que ficava olhando a prova. Ela fez uma amizadão com o David e com a Laura. Aí a Laura mudou para o GAC e não ia conseguir mais cuidar da loja dela, que era a loja do Fisk, né? A escola do Fisk. Aí o David falou assim, ó, fica com a loja da Laura. Aí a minha esposa abraçou a loja da Laura e manteve os alunos, porque ela sabe falar inglês, sabe dar aula em inglês, e ela ficou ali. E ela também dava aula numa escola normal para criança, jovem, adolescente, né? Que era o professor Paulo, que era em Okazaki. E aí ela pegou e conversando com o professor Paulo e tal, falou assim: ó, vamos montar nosso Fisk aqui. Aí o Paulo tinha 2 escolas, ele pegou e montou nas 2 escolas, numa das salas que estava vaga, colocou uma filial do Fisk lá. Então a minha esposa estava bem, e eu queria vir embora, queria fazer minhas músicas. Já tava lá 9 anos, né, meu? Minha mãe falava, mano, vem embora, para com isso, deixa disso. E eu lá, né? Aí eu eu peguei e falei: "Mano, que nada, eu vou pedir a conta então, Sayuri, eu vou pedir a conta e vou fazer aqui". Ela não queria vir embora, vou fazer minha bagaça aqui no Japão mesmo. Aí, só que é o seguinte, esse dinheiro que eu tô aqui,
eu vou gastar, porque eu não vou mais trabalhar, eu vou focar nisso aqui, vou só fazer isso, vai dar certo. Ela falou: "Ah, beleza", trampando, tava ganhando bem também. Aí foi, mano, pedi as contas, ninguém acreditou, cara, porque eu era bom, mano, eu tinha recém ganhado um prêmio lá, primeiro lugar, e era difícil conseguir o primeiro lugar, tinha ganhado, ele deu uma premiação grande, eu acho que era também, eu acho que era $10.000 também, era uma grana, era 100.000 de premiação, acho que é $10.000, ou menos, por causa da conversão, mas na época tava meio que um por um o dólar. Era uma grana. Eu tinha $80.000, na verdade, guardado. E aí eu ganhei mais esse prêmio de 100.000. Aí eu liguei pro Glauco, né? Falei, ô Glauco, precisava conversar com você e com o Vitor, né? O Vitor era o presidente da empresa. O patrão, né? Ele era o presidente e tinha o patrão. Eu fui lá pra Tóquio lá, falei, mano, eu vou pedir as contas aí, queria que vocês me liberassem. Aí, mas por quê, cara? Por quê? Porque falei, mano, eu vou embora pro Brasil, vou começar a fazer meus bagulho de música. Joguei um H, né, meu? Vou ir, vou precisar de ir e tal. Aí ele falou: "Ah, vai, beleza, tá de porta aberta aí quando você voltar, vai lá, boa sorte". No começo tentaram fazer minha cabeça, mas eu já tava com a cabeça fechada nisso, né. Mano, no outro dia eu já cheguei lá na frente do meu trampo, camisa do Brasil, o violãozinho pequenininho, bora ser artista de rua, cara. E aí foi, mano. Aí eu só bati cabeça, mano. Primeiro dia ganhei um pirulito na rua, mano. Que humilhação, velho. E aí foi, eu insistindo, insistindo, até que eu montei um personagem. Aí eu comecei a traduzir minhas músicas de português pro japonês, né? Porque eu tocava e vinha, parava uns japoneses, falava, mas o que você tá falando? Eu já sabia falar, né? Aí eu comecei a traduzir, falei, mano, é isso o canal. Outro dia eu conto a história certinho, como foi essa transição aí de eu começar a compor em japonês. Aí eu falei, mano, da hora, eu sei compor em japonês. Aí, pum, comecei a compor em japonês, pá. Gravei uma música com um produtor chamado El Gomes. E depois eu gravei Mayumi e Mayumi. Então ficou o Bacataré. Qualquer dia eu vou mostrar o Bacataré. O Curucurupá. E a outra eu acho que era o Arerugi. Era 3 músicas. Ah, o Yoparai. Não, o Yoparai não. Não, é uma que eu falo de boteco. Esqueci agora o nome da música, velho. Que eu falo dos barzinhos de reggae. Muito massa, velho. De tomar uma no bar, né? E aí, por fim, cara, comecei a tocar na rua e começou a chamar atenção, velho. Começou a chamar atenção pra caramba. Mesmo assim, eu não conseguindo ganhar muita grana, eu comecei a chamar muita atenção e articular com os japa, né, cara? Com vários japonês. Eu montei uma banda chamada Tomo Friends, né? Que era com os japoneses e uns gringos que morava lá no Japão lá, uns gringos que morava lá e um japa também, que já tinha morado fora, né? Que é o Masahiro, ele morou 9 anos na Mongólia e tocava um monte de instrumento muito louco. E daí começamos a tocar, 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 tocar. E lá já tinha uns movimentos artísticos, né? Que eram os mundrungo. E aí o Shin, né, a gente sempre se trombava nos rolê e tal, e ele já sabia que eu já conhecia eu como representante da empresa lá, e depois ele me conheceu também como artista, né. No começo foi chocante, ninguém acreditava muito na parada, mas, meu, a vida inteira fazendo aquelas composições, aquelas músicas, foi, meu, isso aqui é só viver, só manter o rolê e vamos embora. E nada me abalava, cara. Aí até que, mano, tanto eu aparecer, tanto eu causar naquela cidade, mano, de tanto eu fazer e acontecer lá dentro, cara, os cara falou assim, mano. Aí um dia foi mais uns 3, 4 lá, chegou em mim e falou, mano, eu veio resgatar você, cara. Falei, como assim resgatar, cara? Não, mano, não, você é um talento, você é isso, é aquilo, você precisa de estar junto com nós, a gente vai dar estrutura pra você, você vai andar junto, você vai ser um mundrungo. Falei, Mundrungo, cara. E eu já sabia, né, dos Mundrungos. Os caras é skatista. Tipo a época do Charlie Brown, essas paradas. Quando o Chorão foi pra lá, mano, ficou com os caras, entendeu? E aí, depois eu fui conhecer, né, mais a fundo, porque eu já parava lá no skate clube lá. E é onde que os brasileiros, os gringos, né, os japa ficava lá e, mano, tinha o sofazão, descansava lá com os caras. Eu já era do rolê, mas não era oficializado, porque eu parava lá, né, trocava ideia, tocava um violão ali, zoava, tinha uns eventos, eles me chamavam.
E aí depois falou, não, mano, agora, né, né, tava conversando, fizemos uma reunião, a gente quer que você, né, mano, seja um mundrungo mesmo, entra com nós. E aí, falei, mas como que é? Falou, cola em casa lá, hoje, tal hora, né, vai trocar ideia. Aí, cheguei lá, tem uma reunião, pá, fizemos um cafezão, papo vai, papo vem, os caras falaram, não, beleza, então tamo junto. E aí depois que eu descobri, né, meu, que os caras eram o braço do RZO lá, no Japão. O braço RZO Japão era os mundrungos, né, meu? Porque o Sandrão foi pra lá com o DJ Cia, com a galera, e deu um mó BO lá com os caras que levaram ele. Os caras, né, trataram uma coisa no Brasil, chegou lá, era outras ideias. Os caras meteu o pé. E aí a galera do Mundrungo chegou junto, abraçou, falou: não, mano, vocês estão com nós, então vamos aí, vamos fazer essa turnê. E aí os caras, depois da turnê feita, né, meu, de estar junto. Aí o Sandrão, o DJ Cia, o Elhão, tudo mandou um vídeo, né? Já passando, nomeando os caras, né, meu? Como RZO. O Shin, né? Vários mano, né? Tem vídeo disso aí, tem até na internet. Aí eu falei, nossa, da hora. E aí eu comecei a correr com os caras, né, meu? A gente era RZO lá no Japão, né? O Tenclu, uns par de bagaça lá que os caras representam. E aí compomos umas músicas junto, velho. Aí compomos, gravamos umas músicas e tal. E começamos a cantar, mano, vários eventos. Qualquer dia eu vou mostrar os eventos aí, eu não tô com eles aqui agora. Aí, né, começamos a fazer uns eventos e a cena underground lá de Nagoya, né, meu? Com a gente representando lá a música brasileira nos festival. Até teve um festival que foi no Central Park, mano. Uma galera, tinha mais de 5.000 pessoas no evento. Lotado, embaixo de uma torre, parece a Torre Eiffel, assim, a gente montamos lá o stage, né? Não, a gente montou não, o Festival Latino-Americano. E a gente cantamos junto e vários outros pico, né, meu, que a gente tinha lá, umas lives que a gente fazia. Live era casa de show mesmo. E aí eu comecei a correr com os caras, fiquei um tempão lá com eles. E foi mó da hora. E aí, nessa situação, eu falei pro. Tava falando com o Ed Rock isso daí, né, cara? Falei, mano. Aí eu contei mais ou menos resumido isso aí que eu tô contando pra vocês mais detalhado, como cheguei, né? Mas eu falei, não, mano, pá, pá, pá. E eu falo, até hoje eu falo com o Sandrão, cara. De vez em quando eu mando uma mensagem pra ele, já mandei umas músicas pra ele, mas nenhuma foi pra frente. Escrevi umas letras, mandei pra ele e tal. Uns momentos, né? Quis já trazer ele pra fazer um show aqui, ainda não consegui ainda fechar. E de vez em quando eu mando uma mensagem pra ele lá. Ele responde. E é isso. Aí eu falei pro Ed Rock, falei, mano, da hora, hein, cara. Porra, né? Também sou um braço aí do RZO. Aí, mano, é pra ele. RZO é camarada, né? Camarada das antigas. Anda junto, corre junto. É parte do mundo, né? Então pra ele é normal. Pra nós não é normal. Pra nós é surreal, né? Mas pro cara, é da hora. O Sandrão é muito pá, né? Sandrão, não sei o que, velhão, pá. Cia, não sei o que. Então. Só que o cara era o cara que, mano, andava junto com sabotagem, né, velho? O cara, mano, então. Pra ele é tão normal. É mais um do meio, né? Mas pra nós, mano, porra, maior história, né? Por isso que eu tô até relatando isso aí. Mas qualquer hora eu trago vídeos aqui disso daí. Vocês estão já acompanhando a gente aí. Qualquer hora eu trago o vídeo, porque daí eu separo aqui pra contar essa história. Porque eu acabei contando do nada. Eu ia mostrar outra coisa. Eu ia mostrar isso aqui, ó. Vou abrir aqui. Porque assim, mano, a vida da gente é correria, cara. A vida da gente é correria mesmo. Então, eu vou abrir aqui meu coisa. Eu vou mostrar um pouquinho, porque nesse projeto aqui, Minha Arte e Minha Vida, eu mostro um pouquinho do meu cotidiano, né, cara? Por isso que eu falei no começo aqui do vídeo que eu vou trazer um pouco do meu cotidiano atual, que eu tô fazendo agora. Porque, meu, o meu trampo, eu não tô falando muito dele, né? Porque lá é trampo, é uma coisa que é a minha responsabilidade, né, cara? Então, eu vivo no meio da arte executando a minha responsabilidade, entendeu? Fazendo a minha responsabilidade, mas
promovendo a arte no dia a dia, né? Meu lema é ajudar uma pessoa que tá chegando ali a ser o artista, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu ando fazendo, cara. O que me ocupa meu tempo nas minhas horas vagas não é sonhar, cara. Continuar sonhando. Ó, tem 6 mil fotos só aqui, cara, sem contar nos HD. Consegue focar aí? Mexer, ó. Aí, gente, ó. Então, aqui eu tô projetando o futuro, né? Então, eu tô começando a gravar esse projeto que chama Reggae Praiano. E aqui eu tenho 6 mil vídeos aqui, foto. É o trampo que eu andei fazendo, cara. Então aqui tem relatos meu, tem do Iago. Eu tô colocando ele, porque, por exemplo, hoje ele vai sair da escola, eu vou pegar ele, ele vai ficar comigo. Se tivesse agendado o podcast à tarde, ele ia estar comigo, ó. E ele já tá incorporado, cara. Ó. Olha lá, ele já tá incorporado, porque tanto que ele vem aqui. Olha lá. Ele já tá ele já tá com o Minha Arte Minha Vida também. Então, ó, tem com ele. Tem esse daqui que é o quadro. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Pensa nisso. Isso aqui chama Pensa Nisso, cara. Aqui eu trago algumas reflexão, velho. Coisas que mexem comigo, que eu tô. Que eu, tá vendo? Essas são as reflexão. Então eu venho aqui e faço umas reflexão. De verdade. Entendeu? Então, aí tem essa aqui também, tem esse projeto. Depois eu vou soltar. Isso aqui tá no off, cara. Eu tô projetando. Isso aqui é por isso que eu falo do meu futuro. É coisa que eu tô com ideia de fazer. Que nem hoje mesmo vou gravar umas músicas novas do projeto, né? Eu peguei 4 horas de estúdio e vou estar gravando. Então, a gente parece que não tá fazendo muita coisa, mas eu já tô me projetando aí pra um futuro próximo aí. Tá vendo? Tem isso aí. Tá vendo? É verdade, cara. Tem vezes que a gente sonha, cara. E a gente, depois a gente começa a realizar e já não é mais do mesmo. Tem várias coisas que eu ando falando aqui, cara. É reflexões do Manuel. Pense nisso. Já pensou nisso? Uma ideia assim. E aí, tem esse aqui também, que eu falo, também tô com violão, tô tentando fazer uma reflexão musicada. Esse foi hoje, pra você ter ideia. Eu gravei hoje esse aqui. Tô falando sobre a sobriedade. Fiz umas fotos. Então, tem bastante coisa aí, velho. Nesse. Aqui tem os podcasts que a gente já gravou. Tô passando rápido aqui. Olha, eu vou passando assim, ó. Esse aqui eu tô falando sobre o reggae praiano, cara. O reggae praiano aqui, eu toco a música, eu reflito sobre a música, falo sobre a inspiração que me levou a fazer ela. Então tem muita coisa, velho. Isso aqui tá tudo no off, cara. Eu não apresentei ainda. O podcast, o Minha Arte Minha Vida, tá tudo postado, velho. Os 28 episódios. Tem muita coisa que eu contei aí. Sobre o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer. E o que me faz fazer, né? O que eu já fiz e que me faz fazer hoje. Tudo isso, né, cara? Então, tudo isso é um fruto de um passado, né, meu? Que a gente vem
vem fazendo e... Olha lá. Ó, foi um trabalhão, porque cada dia é um dia aqui, né, velho? Não é? Eu prefiro você. 6 da manhã, cheguei, cara. Cheguei lá em São Tomé. A magia, a energia da cidade de É pedra, umas histórias. canalizada em mim, velho. Eu cheguei lá todo. São coisas bacanas. Bastante. Tem muito vídeo. Quero aos poucos tá mostrando aí pra vocês aí. Eu não tô conseguindo dar conta de editar tudo isso aí, de deixar na bala. Mas pra você ver que não tá parado, né? Não tá jogado, não. O negócio tá andando, tá tudo registrado. Ó, são dias diferentes, são trabalhos. Pra você vir aqui fazer uma captação dessa, meu, eu tenho que pensar um monte de coisa, né? Pensar no cenário, trazer, né? Na roupa, no figurino. Tá vendo? Já. Situação, né, cara, da gente tá lá mesmo. Esse aqui tá estourado o áudio, mas ficou muito massa essa captação. Tá vendo? Foi tem muita lenha queimando aí, velho. O fogo tá grande. Então eu vou passar um pouquinho aqui só pra gente ver um pouquinho dos bastidores aí desses meus últimos dias, meses, né? Esse meu último ano aí tá sendo focado aí nesse meu sonho aí, né, cara? Que tá me conduzindo pra cá. Tá vendo? Tem muita coisa. Meu, são 6.000 só nesse aqui. Sem contar os HD, cara. Tem uns HD aqui que o celular comecei a usar faz pouco tempo esse celular pra me salvar. Mas eu tenho uns HD lá. Muita coisa, velho. Guardada. Vou passar um pouquinho rápido aqui. Tem o Papo de Compositor também, que é um projeto que eu tô encabeçando, né? Que eu convido alguns compositores para falar um pouquinho sobre as modas, sobre as músicas dele, tal. Ó, tem coisa pra caramba aqui, ó. Minha arte é minha vida é minha arte. Ateliê, palco nas ruas. Tô por aqui e por toda parte. Olha aquela imagem massa. Meu mundo é mutação constante. Isso aqui é outro dia de gravação aqui. Meu mundo, mutação constantes, vocação, arte é paciência, experiências, experimentação, me convido até a perfeição, me refaço, tudo posso, me mostro. E um fluido que me comove. Grito ao mundo no direito de estar além de mim. Minha arte é minha vida é minha arte. Minha vida é minha arte, minha arte é minha vida. Ateliê, palco nas ruas. Ó, esse chapéu eu perdi lá em Santos esses dias atrás, cara. Fazer um luau na praia, deixei lá, ó. Todo mundo pirava nesse chapéu, mano. Deixei lá na areia, mano. Puta, é foda, né, mano? Tava fazendo luau lá no, Canal 2 de Santos. Eu gosto muito de ficar no Canal 2. Quando você for pra lá, velho, come um lanche lá no quiosque da Fátima, velho. Nossa senhora, 35 conto, mas você não vai aguentar comer, mano. O bagulho é muito grande. Vem numa tigela desse tamanho assim, o lanche vem transbordando, cara. É muito bom, muito mesmo. Sempre vou lá, às vezes eu saio de sábado que eu trampo até às 6, pego aqui, pum, tô lá, 8 horas eu chego, mano, 8 e pouquinho. Aí tem um mercadinho lá, na beira da praia, eu já compro uma cervejinha, uns bagulhinhos, paro lá nela, pego um lanche, às vezes eu dou um rolê lá no emissário primeiro. Ó o Iago também comigo aqui fazendo foto, ó, tá vendo? O Iago tá bem intenso também, ele tá fazendo bastante coisa, meu. E agora ele compôs a música do Roblox, cara. Ficou muito uma boa a música do Roblox que ele fez, meu. Tá falando sobre amizade, né? Que eu fui conduzindo ele, né? Falei assim, ó, ele começou a fazer a música assim, ó. Eu jogo Roblox,
Eu jogo Free Fire, eu tenho celular pra jogar. Roblox, Free Fire. Ele fez sozinho esse refrão, cara. Eu falei, mano, isso é muito bom, muito bom. Aí eu comecei a perguntar pra ele, mas como que é, meu, esse Roblox? Aí eu jogo de vez em quando com ele também. Ele não tem muita paciência. E aí eu fui ajudando ele a condução só, né, da música. Mas eu ia perguntando, mas por que você gosta de jogar? Ah, porque eu gosto de ajudar os bacon. Eu falei, mas o que é os bacon? Os bacon é quando a pessoa entra, ela não tem Roblox para comprar, deixar a skin arrumadinha. Eu falei, o que é skin? Skin é eu aqui, ó, esse meu bonequinho e tal. Aí eu comecei a fazer o que ele falou, eu fui ajudando ele a organizar aquelas histórias, né? Aí eu fui aprofundando umas perguntas com ele e tal, né? Mas como que é esse negócio de Roblox e blá 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 blá? Aí ele começou a contar que tem que comprar e tal. Olha essa aqui voando, cara, que massa, ó. Olha, pulou alto, hein? E aí tal, essa skin, não sei o que lá. E aí a gente fez a música, depois ele falou assim: "Não, é que eu gosto com meus amigos, jogar com meus amigos online também. E apresentar os meus amigos para outros, tipo assim, a Diana, que ele fica junto com a tia Elisete, e a Diana é a netinha dele, né? E aí a netinha dela, e ele, quando ela tá online, ele quer apresentar ela para outras pessoas. Tem o Magdiel, meu vizinho lá, que vai jogar com ele. Então ele quer apresentar o amigo pro amigo, entendeu? Para fazer um ciclo de amizade, ele só jogar com um amigo. E aí eu também coloquei esse lance da amizade ali junto com ele, a gente discutimos isso. E aí eu organizei, ficou ótima a música, cara, ó. Gente, ó, eu vou passar rápido aqui porque a gente tá nos últimos 5 minutos, eu queria mostrar a galera do time de futebol pra vocês, ó. Então tem muito trampo, velho, ó, tá doendo até meu dedo, ó, vou passar bem rápido aí. Olha quanta coisa que a gente anda fazendo, gente, não é brincadeira não, ó. Coitado do dedo da Cleise, hein, da Cleise. É a menina que trabalha lá na fotografia. Gleice. Um abraço pra Gleice aí, gente finíssima. Trabalhou pra caramba com nós esses últimos tempos, gente, olha. Ó, não é brincadeira não, gente, ó. Tô passando aqui rápido assim, ó. Mas você imagina, cada dia é uma história aqui, hein? Não foi brincadeira não. Ó, ó. Um rolê diferente. Olha, tô passando rápido, gente, ó. E eu já tô cansando de rolar o scroll aqui, só pra você ter ideia. Tem coisa, viu, gente? Então vocês esperem, ó. Cada vez que para é uma cena chocante. Fala aí. Muito louco. Então, gente, eu só vou mostrar agora aqui a galera do time, que eu andei falando do time, que eu tô quebrado aqui, né? Parceiro, vou ver se eu consigo trocar aqui pra esse outro celular. Pra gente finalizar. Desde já agradeço aí a presença de cada um de vocês que tá vivendo isso com a gente, que tá torcendo por nós, tá acreditando. Vamos que vamos. Vamos ver se vai estar por aqui. Eu tô sem espaço pra... Eu tô sem espaço. Ó, isso aqui, ó, é lá no churrasquinho, ó. Rolou um churrasquinho, uma resenha. Aqui, ó, nós jogando bola lá. Isso aqui é lá na Vila Guilherme, cara. Esse aqui é o time campeão aí da Copa dos Museus, velho. A galera aqui. Eu tô aqui no gol, ó. Frangueiro. Acabei de tomar um gol de letra do Fábio, cara. Que trampa comigo. Aí ele tirando um sarro de mim aqui. Tomei um gol de letra, velho. Foi feia a coisa, viu, velho? Vamos ver se saiu o gol de letra que eu levei aqui. O Fábio fez um gol de letra de mim, filha da mãe. Olha lá. Deu pra ver? Deu pra ver? Vamos ver. Olha lá. Olha a filha da mãe, cara. Olha eu lá, ó. Ah, indefensável, não tem como pegar não, velho. Ó, eu franguei ou eu... Ó, não tem como, olha lá, ó. Ó, ele meteu de letra, velho. No meu contrapé, ó. Eu fechei o canto ali, cara, ó. Eu fechei o canto, ó. Mas ele fez no cantinho, não tem como não pegar isso aí, velho. Olha lá, ó. Tomei, cara. Filha da mãe. Olha lá, eu... Nossa, já tô até desanimado já, velho. Ó, o Rafael. Rafael é meu coordenador lá. Os caras, mano, ganharam, mano. Ganharam o título. Não sei como ganharam, mas ganharam, né, mano? Tá lá na recepção lá, tem até quadro, colocou o troféu, tudo lá. Ó, aí o time aí. A galera do time, ó.
Todos eles trampam na cultura, mano. Todo mundo trampa aqui na cultura, aqui. Cada um numa unidade nossa aí. Então tamo aí, ó. Esse é o time campeão aí da Copa. Tá o Léo, né? Tem uma galera aí. O Rafa. Cadê eu aqui? Eu tô aqui. Tá o Rodinei, os caras da sede. Isso aqui é do jurídico. Advogado. Trampa comigo, fez o gol em mim. Os caras é tudo da São Luís, ó. Esse aqui é da São Luís, São Luís. Esse aqui é do circo, cara. Goleiro também. Guilherme. É lá da Cachoeirinha. O Léo, também da Brasilândia. E é isso, meu povo. Agradeço aí vocês que estão aí com a gente, curtindo aí o Minha Arte Minha Vida, vivendo um pouquinho. Isso aqui, ó, tô abrindo pra vocês aqui os detalhes. Teve um churrasquinho também, depois. Isso aqui é um pouquinho do que nós vive também no dia a dia. Depois daqui eu fui lá pra Paulista, dei um rolê lá, fui no Sesc e passei uma tarde lá curtindo a Paulista. E fechamos aí o final de semana aí só de rolê em família. Então, família, aquele abraço, Minha Arte Minha Vida fica por aqui. Espero você no nosso 29º episódio. Isso aqui é o 28º, tá bom? 29º episódio, Minha Arte é Minha Vida. Ateliê, palco nas ruas. Tô por aqui e por toda parte. Tchau, fui!